Para o pastor tomar o dinheiro do fiel, é preciso dor e é preciso um certo período de persuasão. O restaurante é para você matar a fome. Então transformou o restaurante presencial em um restaurante onde você vai buscar comida, ou então um teleentrega. Você está com fome, você vai pedir comida do restaurante do mesmo jeito. Agora a igreja não. A igreja, o pastor precisa de um tempo para fazer a leitura da sua expressão facial, né, a sua expressão corporal, e te julgar aquele papo forte e te arrancar aquele dinheiro. Então, lógico, não dá. É diferente, Jennifer. É preciso admitir que são produtos diferentes. O ser humano, ele nasce com a necessidade de se alimentar. A igreja não é uma necessidade orgânica do ser humano. Então, ela pode ser, inclusive, esquecida se passar um certo tempo e as pessoas perceberem que a Covid chegou e as igrejas fecharam e a vida delas ficou melhor sem as igrejas. Então, as igrejas precisam correr contra o tempo. Primeiro, porque ao contrário da alimentação, que as pessoas vão ter que pedir a alimentação para continuar se alimentando, as igrejas, as pessoas só vão doar, só vão dar dinheiro se elas estiverem frequentando as igrejas e se os pastores tiverem a oportunidade de convencer as pessoas que vai fazer, vai acontecer. Uma coisa que a Covid-19 tirou foi os CAS. Vocês já pararam? Olha só que coisa desesperadora para as igrejas. Antes, principalmente durante a época do governo anterior, do governo do ex-presidente Lula, do governo da Dilma, não tinha problema no mundo. O problema era basicamente os CAS, porque as pessoas estavam empregadas, trabalhando, estavam com renda, estavam crescendo. O único obstáculo que existia entre o homem e a realização dos sonhos era os CAS. Agora vem um inimigo da humanidade que está enchendo mais o saco que os CAS, que é a Covid-19. Então pode ser que o fanático comece a perceber que o médico cura mais do que o pastor. Então é perigoso. Assim, o pastor precisa correr contra o tempo para voltar o funcionamento das igrejas, para ele não cair no ostracismo, no esquecimento, e as pessoas simplesmente chegarem à conclusão de que as igrejas são desnecessárias. Apesar de contas, o próprio Jesus Cristo falou que veio exatamente para que as pessoas pudessem acessar Deus sem precisarem necessariamente de um intermediário. E o que Jesus Cristo chamou de igreja é a comunhão de todas as pessoas ao redor do mundo, difundindo a mensagem dele. E não de um templo aberto para as pessoas entrarem e pegarem doença. Mas o grande perigo é que se os templos continuarem fechados, corre o risco deles simplesmente pararem de existir. Outro dia tinha um eleitor do Bolsonaro aqui falando que em países comunistas perseguem cristãos. A perseguição de cristãos, ela não está ligada, obviamente, ao modelo econômico dos países, né? Normalmente, a perseguição a cristãos acontece quando, em determinados países, eles começam a trabalhar o uso da religião para fazer política. Então, no Brasil, como o Brasil é um país cristão, é muito difícil imaginar a perseguição de cristão. Mas imagina em um país que não é cristão, alguns pastores começam a aparecer e converter o pessoal para tentar ganhar o povo no papo depois e colocar essas pessoas para trabalharem contra o governo, contra o país. Tentaram fazer isso na China, os chineses desceram o cacete nos catequizadores. Aqui no Brasil foi o contrário, vieram, né, os jesuítas, a Companhia de Jesus, para catequizar os índios, né, para transmitir, para acabar com a cultura deles, para acabar com a cultura dos índios e para tornar os índios escravos da religião. E aí chegou o momento que o Marquês de Pombal chegou à conclusão que aquilo estava contra os interesses de Portugal, porque a religião estava começando a ter mais autoridade do que o próprio governo, então meteram o pé nos jesuítas também. Então o tempo sempre teve esse confronto. Agora eu queria dizer que eu não estou apoiando esse tipo de coisa, mas o cara que falou que as igrejas, como que ele falou mesmo, em países comunistas cristãos são perseguidos. Os países capitalistas mais desenvolvidos do norte europeu,
eles têm uma revolta tão grande com o que as religiões fazem, não com Deus e nem com Jesus Cristo, que esses países incendeiam igrejas. Então, em países do norte europeu existe a cultura de incendiar igrejas. As igrejas não são construídas mais e as igrejas que sobreviveram são incendiadas. Então, não tem nada a ver com o comunismo. São países extremamente capitalistas que as pessoas se revoltaram com posturas políticas de religiosos, posturas covardes de religiosos. Dominação mental. E só para esclarecer, né, porque o Subeto falou, Léo, a maioria das pessoas que te acompanham são católicos, e você falou que os católicos estão no meio disso. Não falei que os católicos estão no meio, eu falei que existem, tanto entre católicos quanto entre evangélicos, existem os negacionistas, como o caso do padre dos... Mas existe o Júlio Lancelotti também, que está nas ruas aí, lutando pelos mais humildes. Então, não é a religião, não é ser evangélico, ser católico, ser da Umbanda, é o caráter da pessoa. Está muito mais ali. O Chico Xavier morreu pobre, e não era nem católico, como também não era evangélico. E dedicou a vida dele toda para os outros, sem ter pedido dinheiro em troca. Alguns falam que ele era charlatão, mas charlatão para morrer pobre, né? Pera aí, né? Assim, o cara é ladrão, mas o cara é ladrão, tá enganando todo mundo. Pra quê? Sendo que ele poderia pedir dinheiro pelo que ele estava fazendo, mas ele não pedia dinheiro. Então são coisas que colocam a gente para refletir. O caráter do ser humano, ele não está normalmente... É lógico que existem ambientes, né, que normalmente unem as pessoas, né? Por exemplo, aquela música que fala garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho. Então a tendência é que no bar todo mundo é igual, que o cara vai de madrugada para aquele bar boêmio ali para sofrer as mágoas do amor que se foi. Assim como a pessoa vai para uma igreja tipo a Universal, buscando fazer uma barganha com Deus, fazer uma troca com Deus, ou seja, para curar um parente, ou seja, para ficar rico, a pessoa procura uma igreja católica para manter a tradição da família, para socializar e mostrar uma roupa nova. Tem exceções, lógico, mas na maioria das vezes são esses os interesses relacionados aos ambientes, né? Cada um procura os ambientes tem o ponto máximo de motivo de suas procuras, mas existem exceções, existem pessoas boas, tanto na Umbanda, quanto na religião católica, quanto na religião protestante, mas existem picaretas também, em todas as religiões. Então o que nós não podemos fazer é olhar para essa decisão do Cássio Conká e apontar para essa decisão como se fosse uma coisa exclusiva dos evangélicos. Não, tem igrejas católicas aqui em Ponte Nova, eu já falei várias vezes. Eu dou os parabéns para o meu amigo Júlio César, que está fazendo um trabalho de transmissão da missa. O padre aqui em Ponte Nova chama Leandro, e eles estão transmitindo a missa católica porque fecharam a igreja, pronto. Mas em contrapartida tem o padre que faz questão de continuar dando, né, a missa dele e falando mal da vacina. Então, ou seja, cabeça de cada um. Nós estamos vivendo um momento extremamente louco